Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje eu falo de um assunto bastante importante aí, que foi uma pesquisa realizada, pelo Instituto do Sono, que diz que o trabalho híbrido aí pode piorar a qualidade do sono, diz o pesquisador, Então a recomendação aí é de que o trabalhador e empresa negociem, a forma mais confortável para que a produtividade se mantenha. Então vamos ver o desenrolar dessa pesquisa, que foi publicado aí pela Agência Brasil no dia 23/10/2021. Então o modelo de trabalho traz aí o desafio de equilibrar a mudança de horário entre os dias de atividades presenciais e os de home office. Então a tendência da adoção aí definitiva do modelo híbrido de trabalho, aquele que alterna aí entre as atividades presenciais com o do home office, pode gerar aí dificuldades para o sono regular das pessoas e até aumentar ou provocar a insônia. Segundo pesquisadores do Instituto do Sono, esse modelo de trabalho traz um desafio aí adicional que consiste aí na mudança do horário entre os dias de atividades presenciais com home office. Então, enquanto nos dias de trabalho presencial a pessoa precisa de mais tempo entre acordar e chegar ao posto de trabalho, ao ficar em casa é possível estender as horas de sono. Então, além de quebrar a rotina do dormir, do horário de dormir e acordar, o trabalho híbrido aí pode estragar a qualidade do sono pelo fato de que, trabalhando em sistema remoto, as pessoas dividem seu tempo em casa entre trabalho, estudo dos filhos e rotina doméstica, dividindo a jornada de 8 horas aí ao longo do dia para conseguir realizar todas as tarefas. Hábito já observado aí no período da pandemia, quando o trabalho estava sendo desenvolvido só remotamente. Então as empresas flexibilizaram o trabalho que não tiveram mais receio de mandar um e-mail à meia-noite, por exemplo, esperando aí a resposta, diz o biomédico e pesquisador do Instituto do Sono, Gabriel Nathan Pires. Então, de acordo com ele, para manter uma boa qualidade do sono, o indivíduo precisa seguir uma rotina com horários determinados para lazer, trabalho, alimentação e descanso, e não seguir esses hábitos pode resultar até mesmo em reflexos negativos para o sistema imunológico. É como se o cérebro precisasse de pistas para entender quando chega a hora de dormir e a hora de acordar, comenta ele. Então, segundo Pires, nos dias de home office, o trabalhador pode até dormir um pouco mais, porque não precisará enfrentar o trânsito para chegar aí ao trabalho, mas é importante que inicie e se encerre o expediente nos mesmos horários. Esse esquema dará certo aí se a corporação zelar pela saúde mental do colaborador e o profissional não abrir mão aí do seu sono para aumentar a produtividade. Mesmo porque é uma utopia trabalhar aí até as 23 horas e achar que às 23h05 mais ou menos estará dormindo. Então, para Pires, ele ressalta aqui que se necessário, que o trabalhador e empresa negocie a forma mais confortável para que a produtividade se mantenha. Mas a disponibilidade para isso, de acordo com a ideologia da direção, de acordo com a empresa ou empresa, o combinado aí de cada empresa. Tem empresa que exige que entre ali no determinado horário, todo mundo entra e sai ali no mesmo período. Então, há empresas que têm uma visão mais tradicional, e não aceita que o funcionário escolha seu horário de trabalho. A flexibilização é importante porque as pessoas com tendência fisiológica de acordar e dormir mais tarde, como há também aquelas que acordam e dormem mais cedo. Então, são pessoas matutinas e as vespertinas. Isso é uma variação normal. Então, o trabalho remoto e a insônia, Segundo Pires, a pandemia do Covid-19 gerou aí outra pandemia, A de insônia, com pelo menos aí 60% das pessoas tendo seu sono prejudicado.
seja por conta da ansiedade devido aí à crise sanitária ou pelas alterações de rotina. Então, a princípio, a percepção era de que o trabalho em casa poderia auxiliar as pessoas a dormirem melhor, porque teoricamente elas poderiam escolher seus horários de trabalho e não gastariam tempo de deslocamento, o que não ocorreu. Então, uma coisa é trabalhar em casa porque escolheu isso, né? E outra é ter que trabalhar aí porque foi imposto, sabendo aí que não tendo um ambiente adequado e que tenho que ficar e que tenho, né, que compartilhar ali com os filhos em casas, com os deveres de escola deles, enfim, ajudando ali nos deveres de escola. Então, não foi um trabalho remoto adequado, né? Isso alterou aí a rotina e o sono e perdeu espaço porque o trabalho em casa, sem regra, picotou aí, estendeu a jornada de trabalho que ficou sem hora para terminar. Então, um dos principais problemas para o sono, né, é quando se leva o trabalho para o quarto, principalmente para quem tem insônia, porque para o sono natural e de qualidade acontecer, né, é preciso aí que o cérebro desacelere aos poucos, né, trabalhando aí até antes de dormir. Leva-se tudo isso para a cama, né? E no momento em que o cérebro deveria desacelerar, a pessoa está aí levando o estresse que só reacelera, gerando aí uma reação parecida com a do estresse pós-traumático, disse o pesquisador, né? Se eu comecei a levar o celular para a cama, né, e comecei a estressar com o tempo, o meu cérebro ele vai associar minha cama com um ambiente de estresse. Então, no passado, né, eu deitava na minha cama e o sono já vinha ali porque aquilo era um ambiente de relaxamento. Agora não, explicou ele. Então, Papires, né, o pesquisador, diz que nenhum tipo de sono induzido é recomendado e que, apesar de sono ser um processo aí cerebral complexo, é preciso que aconteça naturalmente. Por isso, é necessário aí entender que o sono deve ser uma prioridade na agenda e que a pessoa não seja privada do sono. Se eu entender que dormir por volta das 22 horas, né, das 10 da noite, devo aí entender que a partir das 20 horas, das 8 horas da noite, eu já tenho que começar a desacelerar e o sono tem que ser permitido aí e natural. Então, a piora do sono, né? Uma pesquisa do Instituto aí do Sono revelou que 55%, né, apresentaram piora do padrão de sono durante a pandemia do Covid-19, período no qual predominou aí o trabalho remoto. Além do aumento das preocupações, né, a mudança da rotina foi um dos motivos mencionado pelos mais de 1.600 participantes do levantamento, que citaram ainda o medo de adoecer. Então, a insegurança financeira e a distância da família e amigos, né? Segundo os dados do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, né, o IPEA, a fase mais aguda da pandemia, 11% dos brasileiros aderiram ao trabalho remoto, totalizando aí um pouco mais de 8 milhões de pessoas em 2020. Deste percentual, 63, quase 64% era da iniciativa privada, das quais 51% era ligado à educação, quase 39% ao setor financeiro e mais ou menos aí um pouco, quase chegando a 35% às atividades de comunicação. Então, dicas, né, para assegurar aí uma noite de sono. Mantenha uma rotina, né, estabeleça aí horários para o sono, alimentação, exercícios físicos, lazer, trabalho e atividade com a família. Arranje um lugar específico para trabalhar, né? Procure um local aí da casa para desempenhar suas funções profissional. Se possível, evite escolher o quarto. É importante que o cérebro associe o quarto como um ambiente ao descanso e tranquilidade, não a uma atividade estressante. Não leve o notebook ou o celular para a cama, né? O excesso aí de interatividade e a luz das telas desses aparelhos atrapalha o sono.
Então, desacelere antes de dormir, aí, pelo menos 1 hora antes de se deitar. Faça uma atividade relaxante, tome banho, leia, ouça música, faça meditação ou qualquer outra atividade que ajude a desacelerar. Então, evite alimentos pesados e bebida com cafeína. Faça refeições leves até 2 horas antes aí de deitar. Não tome café, energético, chá preto e outras infusões aí que contêm cafeína à noite. Exponha seu corpo à luz pela manhã, abra as janelas aí, caminhe pelo jardim ou pelo quintal, assim você mostra a seu cérebro que é dia e, portanto, é hora aí de começar, né? Hora de trabalhar. Conheça o cronotipo, o ciclo circadiano, que compreende aí vigília e sono, que dura aí cerca de 24 horas. Então, cada pessoa tem seus horários de preferência para dormir e acordar. Então, o cronotipo é o nosso perfil de referências aí, de preferências circadiana. Então, se você gostou desse episódio, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos. Um episódio muito interessante. Eu acho que muita gente está passando por isso aí nessa pandemia, dividindo empresa, casa e outras coisas mais. Quem tem filho, os trabalhos escolares, o filho ali em casa, ou também tem